Essa é a segunda parte do vídeo sobre a psicopatia. Então, só para completar, quero dizer também que os psicopatas eles são 100% razão e 0% emoção. Eles usam a sua razão para proveito próprio. Então, ele só usa do seu repertório para poder ganhar alguma coisa. Até mesmo vingança. Ele não se vinga. Ele, se for para se vingar, fazer mal a alguém, é porque ele vai ganhar alguma coisa com isso. Não é a vingança apenas pela vingança, como se fosse algo emocional que ele quer colocar para fora. Outro ponto é que o psicopata sabe que ele é assim e gosta de ser assim. A propósito, ele acha que quem não é assim está errado. Os outros são os mimizentos, são aqueles que sofrem com tudo. Né? Então, para ele, o certo é agir com frieza, agir sem se importar com os outros, serem verdadeiros tubarões com relação às pessoas. Um comportamento assim, em algumas empresas, é até valorizado, né? São pessoas que não se importam com ninguém, custa o que custar, o que importa é atingir o objetivo. Então, enquanto houver esse tipo de incentivo, né, de algumas instituições que querem que a pessoa seja dessa maneira, então é um comportamento que acabará sendo estimulado, na verdade. E é mais um fator também que, bom, não há tratamento para isso. Os psicopatas eles não buscam ajuda, não buscam psicoterapia. O que a gente pode fazer enquanto psicólogo, né, enquanto psicoterapia, é para as suas vítimas, é para as pessoas saberem se proteger delas, saberem reconhecer. Então existem livros, existem muitos conteúdos que podemos encontrar pela internet, e aqui também eu trago esse conteúdo para poder esclarecer as pessoas que elas precisam estar atentas a esse tipo de gente. Elas usam até mesmo o repertório emocional para controlar os outros, para poder manipular. A palavra de ordem realmente deles é manipulação. É usar os outros como se fossem meros joguetes, sabe? Então a empatia deles é zero. E nisso, para quem é pai, para quem é mãe, para o adulto, o professor, esteja também atento às crianças, crianças que gostam de maltratar, torturar animais, só pelo prazer de ver um animal sofrendo ou ver o que acontece, né? Crianças que gostam de não brigar como se fosse uma criança com outra, mas fazer mal aos seus irmãos. É um fazer mal, não é um brigar por brigar, sabe? Como irmãos têm as suas intrigas, mas é o fazer mal, é o maltratar, é, inventar histórias para adultos, colocar um adulto contra o outro, contar mentiras para manipular. Então essas são atitudes que precisam estar atento para as crianças, e quanto antes houver uma intervenção, melhor. Ou seja, mesmo que a psicopatia ela tem o fator genético, tem o fator neurológico, mas também tem o fator da educação. Então, no mínimo, a criança que vai se tornar um adulto, que tem o traço da psicopatia, ela pelo menos vai saber em que galho vai se trepar, porque ele sabe o que faz, sabe com quem faz e sabe quando vai fazer. Então, ela vai reconhecer que não poderá fazer esse tipo de manipulação com algumas pessoas em algumas situações. E aí entra mais uma vez o trabalho da nossa psicoeducação. Quanto mais gente for esclarecida, quanto mais gente emocionalmente amadurecida tivermos no mundo, né, menos existirão pessoas assim para manipular uns aos outros. Por isso é tão importante essa psicoeducação que a gente faz, estarmos atentos também à educação das crianças, para que não se deixe dominar pelos outros, ou então já ir modulando desde pequeno, quando já começa a manifestar algumas atitudes que são malvadas, são atitudes que causam um mal deliberado no outro e sem arrependimento, não reconhecem que erraram, acham que é assim mesmo, às vezes até defendem que tem que ter esse tipo de postura, acham que isso é o certo. E nesse sentido de pessoas que defendem essa postura, essa truculência, em dizer que tem que ser assim, o outro que é o fraco, tal. Então a gente vê pessoas até famosas, né, que em cargos públicos ou então em cargos de poder,
que tem esse tipo de atitude um pouco mais truculenta, mais veemente, que defende esse tipo de postura como uma postura certa, a postura do macho, macho alfa, né? Que tem que ser assim mesmo, durão, não sei o quê, e o resto é o fraquinho, né? É o frouxo. Então são pessoas que gostam de posição, de poder, de dominância com o outro, que querem ter. A vida do outro tem que estar nas mãos deles. Então isso dá um certo prazer para os psicopatas. Tanto é que alguns realmente relatam isso, né? Que é um momento em que se sente Deus, quando o outro começa a implorar por sua vida, se sente Deus, se sente o detentor da vida e da morte do outro. Ressalto que são poucos aqueles que são serial killers. São poucos, são uma baixa porcentagem, 1%, 2%, que são aqueles que são estupradores, que são os assassinos em série, né? A maioria dos psicopatas, eles são pessoas tidas de bem, pessoas que publicamente você não diria que ele é dessa maneira. Não parece de jeito nenhum, mas que ele é. Eles são camaleões, eles conseguem se disfarçar, se adaptar ao outro. Então, são pessoas que, se for para uma entrevista de emprego, ele vai muito bem arrumado, ele vai falar o que o outro quer ouvir, ele vai se adaptar ao outro para conquistar o outro. Então, são manipuladores natos, né, que sabem encantar a pessoa. E encanta porque sabe ouvir, sabe elogiar, sabe sorrir, tem todo um jeito de fazer a amizade, de conquistar a outra pessoa, para então usar e fazer o que quer. E assim, o prazer deles, né? Esse prazer, quando a gente fala que eles não têm emoções, e aí como é que tem então o prazer? Né? O prazer de manipular, o prazer de se sentir Deus, o prazer sexual. Na verdade, a gente chama isso de proto-emoções. São coisas viscerais, é algo animal, instintivo, né? O tesão é instintivo, né? Então são coisas muito primárias, não chega a ser uma emoção ou um sentimento. Então isso eles possuem sim. E reconhecem que o outro ser humano possui isso e que pode usar a seu favor. Como crianças que reconhecem que os pais têm medo de perder o amor do filho, né? São carentes do amor do filho e por isso acabam cedendo a algumas chantagens emocionais, acabam baixando a cabeça para poder para não deixar o filho com raiva ou perder o amor dele, enfim. E sabendo isso, as crianças, os adolescentes e até os adultos psicopatas, né, usam isso a seu favor. E olha só, quando a gente fala adulto, não é só um adulto jovem, idosos também. Tem idosos que se fazem de vítimas para poder manipular os seus filhos, seus netos, a família. Então usam esse poder emocional do outro, de manipular o outro, para fazer coisas que beneficiem a si mesmo. Às vezes até se valendo daquela ideia de que é o velhinho que é doente, né? Que é vítima, que ninguém cuida de mim, tarará, e isso vai fazendo com que a família dance conforme a sua música. Mas eu não digo que todos que agem assim são psicopatas, porque nós podemos ter atitudes de psicopatia, porém a gente se arrepende, às vezes a gente sofre com isso, às vezes a gente não quer ser assim, mas por algum trauma, por alguma disfunção comportamental a gente acaba agindo dessa maneira. Então é preciso um diagnóstico sério, né, dirigido por psicólogos, psiquiatras, para poder fechar esse diagnóstico, tá? Então, apesar da gente estar relatando aqui esses sintomas, esses comportamentos, você não necessariamente vai chegar a dizer, então fulano é psicopata, não, certo? Às vezes não. Como eu falei, pode ser que a pessoa não queira ser assim, pode lutar com todas as forças para agir de outra maneira, mas não consegue, sofre bastante com isso, né? E sofre tendo insônia, tendo angústia, tendo ansiedade, tendo depressão. E ele sim, ele vai querer, se você conseguir convencê-lo de que precisa de uma psicoterapia, ele vai dizer, poxa, então a solução para o meu caso, então eu vou buscar ajuda. Essa pessoa, ela quer buscar ajuda, ela quer ser diferente. O psicopata não quer ser diferente.
Então, se você tem alguém que você já tentou, insistiu, falou, ela não te ouve, ela não dá o braço a torcer, ela acha que é assim mesmo, então, insistir numa relação assim com uma pessoa é difícil, é perigoso. Você insistir numa relação em alguém que não lhe dá ouvidos, que acha que o certo é ser desse jeito e acha que você está errado e continua a provocar sofrimento em todas as pessoas ao seu redor. Ou seja, não provoca sofrimento em uma pessoa só, provoca em duas, três, em todas as pessoas que se envolvem intimamente com ela. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui esse vídeo, esse conteúdo sobre psicopatia e a gente se vê no próximo vídeo.